O silêncio das rosas. A manhã era cinzenta, e a chuva caía fina sobre os vidros da cobertura de Henrique Vasconcelos. Aos 48 anos, dono de um império de tecnologia, ele havia se acostumado com convites para eventos filantrópicos, mas aquele, em especial, o fez parar. O envelope era simples, mas continha algo que o intrigou. Uma carta escrita à mão, pedindo sua presença no Asilo das Rosas Brancas, uma instituição quase esquecida nos arredores da cidade. Henrique costumava ignorar convites vindos de locais pequenos, mas algo no nome do asilo mexeu com ele. Rosas Brancas era o nome da canção de ninar que sua mãe costumava cantar. Uma lembrança distante, quase apagada pela dor de tê-la perdido tão jovem. Ela havia desaparecido sem deixar rastros quando ele tinha apenas 8 anos. Naquela mesma tarde, ele decidiu visitar o local. A caminho do asilo, olhava pela janela do carro, refletindo sobre os anos que viveu sem respostas. Crescera com o pai rígido e ausente, sempre evitando falar sobre o desaparecimento da esposa. A dor havia virado uma sombra silenciosa em sua vida. O carro estacionou diante de um casarão antigo, cercado por jardins mal cuidados. A fachada do asilo era simples, mas havia uma dignidade silenciosa em suas paredes gastas. Uma senhora de voz doce, a diretora Dona Beatriz, o recebeu com cordialidade e surpresa. Ninguém esperava que o poderoso Henrique Vasconcelos realmente aparecesse. Enquanto caminhava pelos corredores, Henrique sentia algo diferente. As paredes pareciam sussurrar histórias antigas, e o ar estava impregnado de um perfume conhecido. Algo estava prestes a emergir do passado, algo que ele não estava pronto para encarar, mas não poderia mais evitar. Foi no Jardim dos Fundos, entre roseiras abandonadas, que Henrique a viu pela primeira vez. Uma senhora de cabelos brancos cuidava das flores com delicadeza, cantando baixinho uma melodia familiar. A canção lhe cortou o peito. Era Rosinha Branca, a mesma que ouvia antes de dormir em sua infância. Seu coração acelerou. Sem pensar, aproximou-se da senhora. Ela o olhou com olhos profundos e calmos, mas não demonstrou reconhecê-lo. "Gosta de rosas, moço?" Ela perguntou com um sorriso gentil. Ele assentiu, engolindo em seco. Perguntou seu nome. "Me chamam de Dona Rosa", ela respondeu, e então voltou ao jardim como se o mundo não tivesse parado ao redor deles. Henrique sentou-se em um banco próximo e permaneceu ali por longos minutos observando-a em silêncio. Era possível? Estaria sua mãe viva, ali, diante dele? 40 anos haviam passado. As feições haviam mudado, mas o olhar era o mesmo. Era impossível não reconhecer. De volta ao interior do asilo, pediu a Dona Beatriz mais informações. A diretora revelou que Dona Rosa havia sido encontrada vagando em estado de choque nos anos 80, sem documentos, e havia vivido no asilo desde então. Ela chegou sem memória, nunca quis sair daqui, contou Beatriz. Nenhum parente, nenhuma história. Henrique saiu do asilo com a cabeça latejando. Dentro dele, o passado gritava. Aquela mulher era sua mãe. Ele precisava de provas. Precisava de respostas. E, acima de tudo, precisava do tempo que a vida havia roubado deles dois. Henrique contratou um investigador particular no dia seguinte. Entregou a ele o pouco que sabia. O desaparecimento da mãe, Maria Vasconcelos, após um acidente de carro sem vítimas localizadas, e os arquivos do asilo. A investigação exigiria paciência e coragem para encarar a verdade, fosse ela qual fosse. Enquanto esperava notícias, Henrique passou a visitar o asilo com mais frequência. Cada dia, sentava-se com Dona Rosa, conversava sobre flores, o tempo, pequenos detalhes da vida. Ela falava com leveza, mas havia silêncios profundos demais entre suas palavras, como se dentro dela existisse um oceano de lembranças submersas. Certa tarde, ele levou um álbum antigo com fotos de infância. Sentou-se ao lado dela e mostrou uma imagem de uma mulher segurando um menino pequeno. "Essa era minha mãe", disse. Dona Rosa fixou o olhar na imagem. Seus lábios tremeram, mas ela não disse nada.
Apenas fechou os olhos por um longo tempo, como se estivesse escutando uma voz distante. Dias depois, o investigador ligou. Descobriu que uma mulher com o nome de Maria Vasconcelos havia sido internada num hospital rural semanas após o desaparecimento. Sem documentos e sem memória, fora liberada meses depois para uma instituição, o Asilo das Rosas Brancas. Tudo indicava que Dona Rosa e Maria eram a mesma pessoa. Henrique sentiu o chão sumir sob seus pés. Era verdade. A vida tinha lhe devolvido o que ele achava perdido para sempre. Mas como reconectar décadas de ausência? Como dizer a ela quem ele era, sem assustá-la, sem fazê-la desabar? Henrique decidiu que não poderia mais esperar. Levou uma pequena caixa ao jardim onde ela cuidava das flores. Dentro estava um medalhão antigo que pertencera a Maria. Ele o guardara desde o desaparecimento, símbolo do único elo entre mãe e filho. Ao entregá-lo, observou as mãos dela tremendo. Dona Rosa segurou o medalhão com cuidado. Seus olhos marejaram. Ficou em silêncio por longos minutos. Depois, olhou diretamente para Henrique e sussurrou: "Essa música, essa rosa, essa criança." Suas palavras se perderam, mas o sentimento era claro. Dentro dela, algo havia despertado. Com voz embargada, Henrique contou tudo: o acidente, a busca, os anos de silêncio. Contou que crescera sem ela, mas que nunca a esquecera, que procurou em todos os cantos uma explicação para sua ausência, e agora, diante dela, sentia finalmente que estava inteiro. As lágrimas escorreram no rosto de Dona Rosa. Ela segurou o rosto dele com as mãos frágeis e o chamou pelo nome: "Henrique, meu menino." Pela primeira vez, seus olhos não carregavam mais apenas silêncio, mas reconhecimento. O tempo desabou entre eles. A emoção tomou conta dos dois. O jardim parecia respirar com eles. O silêncio das rosas foi quebrado por palavras que esperaram 4 décadas para serem ditas. Naquele instante, o passado se reconciliava com o presente. Eles se reencontravam finalmente. Nas semanas seguintes, Henrique levou Dona Rosa para morar com ele. Com a ajuda de médicos e psicólogos, ela passou a recuperar lentamente fragmentos da memória. Recordava de canções, de receitas, do cheiro do quarto de infância do filho. Era como montar um quebra-cabeça que só o amor conseguia juntar. Eles criaram novas rotinas. Tomavam café da manhã juntos, passeavam pelos parques da cidade, assistiam a filmes antigos. Henrique fazia de tudo para que a mãe soubesse que, mesmo com os anos perdidos, ela era amada. Nunca era tarde para recomeçar. A história deles comoveu não apenas amigos e funcionários, mas também a mídia. Henrique recusou entrevistas, mas decidiu transformar sua experiência em ação. Fundou a Fundação Rosas da Esperança, voltada para ajudar famílias a encontrar parentes desaparecidos e cuidar dos idosos sem vínculos. Com recursos e dedicação, ele reformou o Asilo das Rosas Brancas, devolvendo dignidade ao local que havia acolhido sua mãe. Mandou plantar um novo jardim com roseiras brancas e bancos de mármore. No centro, ergueu uma pequena estátua com a inscrição: "O amor encontra o caminho." Dona Rosa voltou ao asilo uma única vez, para a inauguração da nova ala. Ao ver o jardim florido, sorriu com os olhos marejados. Ali, naquele solo fértil de memórias, ela deixou seu passado e celebrou o presente, viva, inteira e com seu filho ao lado. O tempo passou com serenidade. Dona Rosa viveu os últimos anos de sua vida com dignidade e amor. Quando partiu, em uma manhã tranquila, Henrique plantou uma roseira branca no quintal de casa. Era sua forma de mantê-la sempre perto, entre as coisas simples da vida que ela tanto amava. Mesmo com a dor da perda, Henrique não sentia vazio. Sentia gratidão, pela chance rara de reencontrar o que achava perdido, pela coragem de ter seguido o impulso de ir ao asilo naquele dia chuvoso, pela canção, pela rosa, pelo medalhão, sinais de um destino que, às vezes, espera para devolver o que nos é tirado. A Fundação Rosas da Esperança cresceu.
Milhares de pessoas encontraram apoio e respostas. Henrique transformou sua dor em causa, sua história em inspiração. Tornou-se mais do que um milionário. Tornou-se um símbolo de reconciliação e amor verdadeiro. Certa noite, ele sentou-se no jardim, ao lado da roseira que plantara. O silêncio ali era diferente. Não era ausência, mas presença. Fechou os olhos e ouviu a canção de ninar em sua memória. Sorriu, porque sabia, em algum lugar, sua mãe cantava com ele. No silêncio das rosas morava o amor que nem o tempo nem o esquecimento conseguiram apagar. E ali, entre flores e lembranças, Henrique enfim descansava em paz.